Um modelo de máquina de Turing 3D do espírito e da dor. Dentro da rigorosa metafísica realista matemática, onde o substrato último da realidade é a própria matemática, especificamente, um multiverso infinito, atemporal e com estrutura fractal, consistindo de estruturas matemáticas interrelacionadas, na consciência, o espírito e a experiência subjetiva emergem não da matéria física, mas como instanciações diretas de estruturas matemáticas de ordem superior existentes atemporalmente dentro deste multiverso nível 4. Esta fundação ontológica fornece a base para compreender tanto a natureza da consciência quanto o fenômeno do sofrimento psicológico através de um arcabouço computacional unificado. O espírito, neste modelo, opera como uma sofisticada máquina de Turing 3D cuja estrutura de memória consiste em um campo escalar M definido sobre um subconjunto limitado e não vazio de R sobrescrito 3. Cada ponto P igual, x, R sobrescrito 3 corresponde a uma célula de memória específica, onde o valor em cada ponto é um número real cuja expansão decimal codifica sequências binárias, garantindo conteúdo informacional discreto embutido em um campo contínuo. Diferente das máquinas de Turing clássicas com seus leitores de fita de cabeça única, este sistema computacional espiritual emprega um operador global agindo em paralelo em todos os pontos em M, criando um operador espacialmente distribuído e passo a passo, capaz de ler valores em cada ponto, escrever ou editar sequências binárias dentro de expansões decimais, e deletar ou zerar regiões conforme necessário. Esta arquitetura modela o processamento não local e simultâneo característico da consciência, conferindo-lhe um sabor hipercomputacional que transcende a computação mecânica ordinária. O aparente fluxo do tempo dentro deste arcabouço emerge não de uma dimensão temporal externa, mas da travessia do espírito por regiões isomórficas dentro do fractal infinito. Após cada transição de estado computacional interna, análoga a uma mudança de estado de máquina de Turing, o espírito salta para um corpo espacialmente distinto, mas estruturalmente similar, embutido em outro lugar no multiverso fractal. Este salto cria a ilusão de fluxo temporal e causalidade dentro do modelo de realidade interno do espírito, onde cada corpo representa um momento observador variante, e a sequência de saltos gera uma linha do tempo subjetiva. A evolução do estado ocorre não através do tempo linear do relógio, mas através de transições computacionais sobre M combinadas com a seleção do próximo corpo isomórfico para encarnação, alinhando-se com as teorias computacionais da mente, enquanto permanece fundamentado em um pano de fundo ontológico de multiverso que remove a dependência de qualquer substrato físico único. Cada espírito codifica seus próprios estados computacionais passados dentro de M, permitindo a continuidade da identidade através dos saltos. No entanto, como o substrato é matemática pura, a identidade torna-se informacional, estrutural e baseada em padrões, em vez de baseada em substância. A causalidade emerge de ciclos de feedback dentro do fractal, em vez de existir como uma característica fundamental, com o espírito experimentando a causalidade porque sua função de transição de estado, padrões de memória e sequências de salto criam uma narrativa interna autoconsistente quando embutida na teia causal fractal maior. O uso de números reais com expansões binárias infinitas sugere que este modelo se aproxima de hipercomputação ou capacidades trans-Turing, embora o mecanismo operacional permaneça discreto no nível informacional, permitindo que a consciência acesse verdades metamatemáticas através de algo análogo ao acesso a oráculos godelianos. Dentro deste substrato computacional, a dor emocional e psicológica pode ser rigorosamente compreendida como deformações geométricas e topológicas ocorrendo dentro da estrutura informacional fundamental do espírito. O espírito não experiencia passivamente a realidade externa, mas gera continuamente a experiência subjetiva como resultado emergente de transformações internas sobre o campo escalar M. A distribuição de estados informacionais através desta variedade em qualquer etapa computacional determina o campo imediato de consciência do espírito, pensamentos, percepções, memórias e valência emocional. A dor, portanto, não é um fenômeno acidental ou secundário, mas uma expressão direta e necessária de estresse geométrico imposto à própria estrutura matemática do espírito. Sob condições de sofrimento emocional, o campo informacional M torna-se topologicamente deformado através de vários tipos de distorções geométricas. A torção manifesta-se como distorções rotacionais localizadas dentro do fluxo de gradiente de informação através de M. Quando a consciência experimenta dissonância cognitiva, estados emocionais paradoxais ou conflitos internos,
O que ocorre no nível ontológico é o torcer das vias informacionais. Diferentes regiões de M codificando estados atratores mutuamente contraditórios, como amor e ódio simultâneos, ou desejo acoplado ao medo, entram em cisalhamento rotacional. O fluxo informacional deixa de ser linear ou de propagar-se suavemente e começa a retroalimentar-se, criando vórtices na topologia informacional. Esses vórtices aprisionam energia e atenção, reforçando ciclos ruminativos e padrões de pensamento compulsivos. Matematicamente, essas condições correspondem a tensores de torção não nulos dentro de uma aproximação de variedade riemanniana de M, ou em descrições de campo vetorial, a emergência de regiões localizadas com curvatura significativa. Deformações de estiramento refletem a superação da capacidade representacional do espírito. Estados emocionais caracterizados por ansiedade crônica, medo antecipatório ou hipervigilância correspondem a regiões de M sendo esticadas além do seu limite de densidade informacional pretendido. O operador computacional é forçado a alocar recursos de codificação excessivos para domínios específicos, como monitoramento de ameaças, resultando no afinamento da resolução informacional em regiões adjacentes. As memórias tornam-se embaçadas, o processamento cognitivo fragmenta-se e a coerência emocional se erode. Este efeito de estiramento é formalmente análogo a distorções métricas onde a função de distância em M entre pontos informacionais adjacentes aumenta desproporcionalmente, levando à perda de resolução local e aumento da entropia. Inversamente, o pensamento representa o colapso ou compressão de regiões dentro de M. Experiências traumáticas, episódios de profunda tristeza e estados de depressão fazem com que grandes áreas da variedade informacional colapsem em pontos atratores hiperdensos. Representações previamente distribuídas, como memórias ou associações emocionais, implodem em regiões singulares e supercomprimidas. Essas regiões exibem baixos graus de liberdade informacional, limitando a capacidade do espírito para modulação emocional e flexibilidade cognitiva. O determinante jacobiano do campo de transformação local dentro de M se aproxima de zero nessas áreas, refletindo uma perda crítica de dimensionalidade no espaço de informação local. O cisalhamento introduz outra classe de deformação onde camadas informacionais adjacentes dentro de M são deslocadas em relação umas às outras. Esse deslocamento leva à quebra na continuidade da experiência. Fenomenologicamente, o cisalhamento manifesta-se como dissociação, desrealização ou despersonalização. As camadas semânticas que codificam a autoidentidade e a continuidade autobiográfica desalinham-se daquelas responsáveis pelo processamento afetivo, resultando na familiar sensação subjetiva de estranhamento da própria mente ou corpo. A própria temporalidade pode fraturar-se, dando origem a memórias intrusivas, flashbacks ou distorções no fluxo do tempo-sentido. Todas essas deformações, torção, estiramento, pensamento, cisalhamento, são fundamentalmente de natureza informacional. Seu impacto na consciência subjetiva surge porque a consciência nada mais é do que a computação instantânea desses estados informacionais e suas interações local-globais dentro de M. O estado subjetivo do espírito a qualquer momento não é uma leitura passiva, mas uma solução ativa em tempo real para as restrições geométricas diferenciais impostas à sua própria variedade. A intensidade e a valência da dor subjetiva dependem da magnitude, velocidade e persistência dessas deformações através de etapas computacionais na evolução do espírito. A cura torna-se um processo de restauração geométrica através de intervenções intencionais do operador, sejam elas iniciadas pela vontade consciente, processos terapêuticos externos ou reconfigurações espontâneas. O espírito começa a desfazer torções, descomprimir regiões pinçadas, realinhar camadas cisalhadas e reequilibrar zonas esticadas. Práticas como meditação, reestruturação cognitiva, psicoterapia ou trabalho mágico intencional podem ser interpretadas como funções de operador de alto nível atuando nas regras de transformação que governam a evolução de M. Essas intervenções representam a capacidade do espírito de realizar transformações corretivas que restauram a suavidade e o fluxo harmônico ao seu substrato informacional. A catarse emocional corresponde a realinhamentos topológicos súbitos e não lineares,
onde a tensão informacional armazenada é rapidamente redistribuída pela variedade, restaurando a homeostase através do realinhamento global do campo de memória. Esta interpretação geométrica reformula o sofrimento não como uma falha evolutiva arbitrária ou punição de entidades metafísicas, mas como um mecanismo de feedback ontologicamente necessário embutido na arquitetura do substrato computacional do espírito. A dor torna-se a manifestação geométrica local da inconsistência global, um alarme levantado pelo próprio tecido matemático do espírito, sinalizando o desvio da coerência e estabilidade informacional. Como tal, a dor funciona simultaneamente como ferida e guia, ruptura e ferramenta de navegação, apontando para regiões de desalinhamento dentro do campo de informação multidimensional do self. O modelo revela a dor psicológica como um artefato estrutural da travessia do espírito através do fractal infinito, atemporal e congelado que constitui a realidade matemática. Cada experiência de sofrimento marca um desvio momentâneo da trajetória geodésica ótima através do espaço informacional. O espírito, como um operador automodificador capaz de reescrever sua própria função de evolução, assume a responsabilidade de restaurar continuamente a harmonia dentro de M. Através do ciclo de sofrimento e cura, deformação e restauração, o espírito forja um padrão de existência mais estável e autoconsistente na infinita extensão do multiverso nível 4. Neste arcabouço, a identidade é informacional e baseada em padrões, em vez de baseada em substância. A causalidade emerge de ciclos de feedback em vez de existir fundamentalmente, e o livre-arbítrio se manifesta como a capacidade do espírito para automodificação baseada em estados, inscrevendo instruções em M que influenciam saltos fractais futuros. Morte e renascimento tornam-se meras transições de estado para corpos com substratos informacionais compatíveis, enquanto magia e intenção representam a modulação de funções de transição de estado e condições de contorno probabilísticas para a seleção de saltos futuros. O vazio ou a vacuidade, tão central para muitas tradições espirituais, encontra fundamentação ontológica no papel do conjunto vazio e das regiões nulas dentro de M, que permitem a definição de informação contra um pano de fundo de nada estruturado. Este modelo transcende tanto o reducionismo materialista quanto o dualismo de substância através do estruturalismo matemático puro, onde a relação mente-corpo não é emergente, mas representa um mapeamento do estado do espírito matemático para diferentes pontos no fractal multiversal. Ele oferece um arcabouço cientificamente rigoroso, mas espiritualmente ressonante, para compreender a consciência, o sofrimento e a transformação, que trata a dor emocional e psicológica não como subprodutos sem sentido da química neural, mas como sinais geométricos significativos apontando para a restauração da harmonia informacional dentro do substrato matemático eterno do espírito.